Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio hoje do Focus no Seu PDV. Hoje nós trazemos Alexandre Correia. A Ale vai falar um pouquinho da experiência dele como empresário no mercado aí do PDV, quais são os cases de sucesso que ele tem para contar. Um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Ale? Oi, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É uma oportunidade única, eu participei de muitos podcasts, mas para tratar desse assunto, assim, uma coisa muito específica, eu fiquei muito feliz e agradeço muito o seu convite. Bacana. Então ele vai falar para a gente hoje de tudo, né? Do lado de empresário, de uma pessoa que gerenciou muitos anos franquias, que a gente atua no PDV, né? Porque a gente faz entrega para as franquias, depois que é fechado com um cliente total, e ele vai falar esse lado de empresário que geriu franquias durante muitos anos para a gente. Ale, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Conta um pouquinho da sua história, como é que iniciou nesse mercado aí de abertura de franquias. Eu vou um pouquinho antes, Adriana. Eu vou tratando da construção da marca na Hickman, né? Eu então, comecei a me relacionar com a Ana, nós fomos embora para Paris. De Paris, ela estourou como modelo, nós fomos morar em Nova York nós permanecemos lá por 7 anos. E ela, na condição de uma new face, se tornou uma top model angel da Victoria's Secret. Nessa trajetória, em 2002, nós começamos e iniciamos o primeiro trabalho com a marca na Hickman. Ele foi idealizado pelo Giovanni Frasson, na época ele era diretor da Vogue Brasil, e o cliente Calçados Beira Rio S.A., através da marca Visano, então contratou a Ana e decidiu fazer a primeira, então, coleção de sapatos, né, calçados Ana Hickman, né, e foi Visano by Ana Hickman. Então foi aí que começou a marca em 2002. E como é que funcionava tudo isso? As minhas memórias de PDV, elas são muito fartas, porque tudo era muito difícil na época de se produzir, né? Você ia fazer o que a gente na época chamava empenho, não sei nem como se chama hoje, né? Mas então eram fotos lindas que não fazia, as campanhas eram maravilhosas, eram com Jacques Dequequer, o Marcelo Gomes fotografando, altas produções de moda, e o Giovanni Frasson pilotando tudo. Então você imagina, havia um diretor da Vogue coordenando a campanha. Então a campanha era um primor. Então a gente ganhava muito no PDV. Na verdade, a nossa batalha era no PDV. Então a gente ia para uma loja multimarca, óbvio, sem nenhuma pretensão, mas o cliente ele tinha um PDVzinho pequenininho, com uma fotinho, com uma modelo bonita, com uma folha 6, com uma modelo bonita, bacana, chegava na Hickman com uma empena gigante, enorme, com toda a beleza que lhe é peculiar, né? Imagina, uma mulher de 20 e poucos anos na época, é linda até hoje, óbvio, mas na época lindíssima, com todo o frescor da carreira, cara, a gente explodiu de vender sapato. E como é que nós fazíamos o negócio? Como é que a gente capilarizou a marca Ana Hickman no Brasil inteiro? Era muito simples. Você quer uma visita da Ana Hickman? Então tá bom. Então você vai fazer o seguinte, você vai tirar isso aqui de pedido de calçado e você vai comprar todo esse material promocional. E aí lá, ele fechava o pedido, nós garantíamos o royalty da Ana Hickman, e a Ana Hickman ia lá e fazia a visita com toda a excelência. Só que era na época do analógico, não era digital, que fique muito claro. Os primeiros Macs estavam em Nova York ainda, não tinham chegado aqui. Então a pessoa, ela fechava uma compra, um pedido com a Ana, íamos eu e a Ana, né, eu sempre acompanhando a Ana. Então, por exemplo, a Fortaleza, então, na loja do seu João, aquela loja enorme de rua, então tinha toda a empena, tinha todo aquele trabalho. Então, foi aí que nós começamos a realmente a dar valor a isso. Mas a nossa contribuição, fechando esse raciocínio, ela veio de uma cultura americana, porque nós fomos criados no berço do PDV, que é nos Estados Unidos. Então, tudo aquilo que a gente via acontecer nos Estados Unidos, a gente veio e trouxe essa experiência. Porque, lembrando, em 2002, o acesso à informação não era como é hoje. Sim, nada digital. Imagina, né? Esquece, era caótico. Ou você gastava fortunas com revista e informação de página, ou você não tinha essa informação.
Muito bem. Então, a gente trouxe toda essa cultura de PDV e a gente fotografava muito, a Ana sempre fotografava muito. Então, trazia toda essa experiência e falava, olha, faz assim, faz assado, essa empena você vai fazer essa retangular, essa você vai fazer ela suspensa. Então, por aí foi, Adriana. Que bacana. Você vê que interessante, né? Não tinha o PDV, não tinha hoje essa cultura, eles trouxeram de fora algumas ideias. Muito legal. E como é que vocês chegavam nessas lojas? Nesse mailing? Então, era você que negociava com as lojas da visita? Não. A Calçados Beira Rio já era Calçados Beira Rio S.A. Uhum. Era uma empresa gigantesca. É uma empresa gigantesca. O Dr. Roberto Agenta era o presidente da companhia na época. Não sei se ainda é hoje. Então, ele já tinha uma carteira de clientes no Brasil inteiro. Eles vendiam Visano. Visano vende horrores. Só que quando é para introduzir a marca na Hickman, vamos supor, o calçado Visano ele custava R$ 39,90 preço de custo. O Ana Hickman chegou a R$ 69,90. O cliente já dava 2 passos para trás. Entendi. Só que tinha o quê? A figura da Ana Hickman agregando a marca. Você tinha um salto, você tinha um cabedal, você tinha todo um estilo do sapato e você tinha uma proposta do sapato. Então, tudo aquilo se justificava custar quase o dobro. Óbvio, você pôr isso na cabeça do cliente era uma missão muito difícil. Mas quando o cliente recebia todo o pacote de PDV, o cara ficava louco. Exato. Ele via aquele material colorido. A primeira campanha nós fizemos numa casa lindíssima em Ilhabela. Não, desculpa. Não, essa foi a segunda. A primeira campanha nós fizemos num hotel lindíssimo. A hora que o cliente viu, desculpa, agora eu vou vender meu peixe, aquele PDVzinho, michuruca do outro, branco, que era muito caro, né, Adriana? Sim. Fazer PDV em 2002 era uma fortuna. Né? Não é tão prático como é hoje. Não era todo mundo que rodava o PDV com qualidade. Chegava aquela empena da Ana Hickman gigante, engolia a loja. E a gente ficava todo orgulhoso. Né? Só de perna, tio. Mas não é, né? O que nós estamos tratando é da qualidade do material apresentado. Sim. Então, o que a Visano entendeu? A Visano entendeu rápido e óbvio, com toda a curadoria do Giovanni Frasson, que se ela gastasse com o PDV, ela ia ter resultado na ponta. Sim. E foi dito e feito. Foi um fenômeno de venda durante anos. É, porque a gente fala que muito é gasto com publicidade, Sim, né? sim. Se não tiver uma logística, uma empresa que atue como a Focus para fazer distribuição, que vai mandar primeiro, que não vai... O material não vai chegar, o valor... Depois eu vou te perguntar um pouco sobre isso. Fortunas são gastas com publicidade, até com uma atriz de porte, como uma modelo de porte como Ana Hickman, ou outros que a gente vê no mercado que tem o valor deles, né? E depois, se não chegar o material no ponto de venda, todo o dinheiro foi gasto à toa, né? Então é muito importante ter essa produção e essa entrega com qualidade. Sim. Então, nessa época, quem fez toda a distribuição foi a empresa. Na verdade, quando é licenciamento, a Ana Hickman, ela emprestava o patronímico Ana Hickman, emprestava o ofício dela, né, o seu dia de trabalho e a presença da loja. Não tínhamos ainda entrega digital. Né? Não tínhamos entrega digital. Vamos esquecer da entrega digital. Nós estamos falando de 2002. Então era isso. E a Ana Hickman recebia royalties pela empresa. A parte de fabricação, logística, compra de insumos, compra de material, compra disso, compra daquilo, pesquisa, era tudo feito pela Visano. Pela Visano, entendi. E uma pergunta, Ale, como é que funciona hoje, por exemplo, com a licença, né, quando ela quando se fornece o nome, porque hoje a Fox faz muita entrega de pessoas que eu acho que eu nem posso falar o nome aqui, mas são famosos, que se eu não tirar em um mês o material do ponto de venda, e esse famoso passar, cobra-se uma multa milionária, mesmo ele tendo um contrato por mês. Como é que funciona quando se tem licença? Só, Adriana, para a gente ficar muito claro, tudo que eu tratar aqui vale até novembro de 2023. Que é enquanto eu estava como gestor da marca, ok? Depois houve tudo que você, né, o grande público já sabe. Então, eu respondo por isso, até para ser objetivo, até 31 de outubro desse ano. Fora isso, se a marca efetuou alguma mudança, eu não sou mais responsável por isso, tá bom? Certo, perfeito. Então vamos lá, respondendo. Essa intolerância da celebridade, você me perdoa o vocabulário, ela é uma insensatez, ela é uma boçalidade. Por quê? Como é que você vai monitorar um cliente em Maceió? Como é que você vai monitorar um cliente em Xanxerê, em Goiânia, no Acre? Você não tem como. E não pode pôr na conta da Focus o retirado do material. Se você distribui 1000 empenas
Como é que você vai recolher 1.000 empenas simultaneamente para atender? Então, o que nós fazíamos? Caso o cliente não renovasse o contrato, ele teria até 90 dias para tirar o material. Então, nós dávamos o cliente contando com a boa-fé dele, né? Então, olha, fulano, você tem aí 90 dias para tirar esse material do seu PDV. Se você não tirar, aí sim incidiria a multa. Mas nós tínhamos muito essa tolerância, porque nós sabíamos que é muito difícil. É difícil. É muito complicado. A gente fica... E muitas vezes o material é bonito, o cliente não quer tirar. Exato. Ele não vai tirar um Cauã, ele não vai tirar uma... Vamos sair um pouco do foco da Ana Hickman. Sim. O cara tem uma empena do Cauã Raymond. Você acha que ele vai querer tirar a empena do Cauã Raymond? Sim. Você vai ter que ir lá e arrancar na marra a empena do Cauã. Não tem jeito, é muito difícil isso. Exato. Eu não estou falando mentira, né? Não, de jeito nenhum. Mas nesse caso, a gente dá esse prazo, né, para tirar, e a gente é responsável por todo o descarte no Brasil inteiro. Por quê? Já aconteceu, eu trabalhei numa empresa, até contando um case meu há muitos anos atrás, que não foi retirado, não foi descartado corretamente. Teve uma enchente muito grande em São Paulo. Esse material apareceu num programa, Cidade Alerta, lá na Boiando, e aí a empresa multou o operador logístico que eu trabalhava, assim, numa fortuna, porque apareceu bem ao vivo lá o material boiando. Então, esse descarte consciente, né, devido, a gente tem que fazer, e aí muitos não querem mesmo fazer, eles não querem retirar o material. Mas e aí tem que retirar, né? E tem que retirar, porque senão também é multa do artista, ele fica no pé, ele tem agentes que vão visitar justamente para cobrar isso, né? É verdade. Tá, e como é que vocês entraram, então, nesse mundo dos negócios? Foi através da primeira empresa, foi essa Visano? Isso, então nós chegamos com a Visano, né? Calçados Beira-Rio S.A., o licenciamento era calçado. Aí depois nós começamos com um óculos General Optical. Aí você sabe muito bem, material de óculos vende no PDV, né? Eu fiz a logística para... Você fez a GO? Lembra o que vendia? Muito. É o segundo óculos mais vendido do país. Era muito legal. Lembra o que vendia? Sim, sim. Era uma loucura, né? Era ali na Rebouças, ali, o escritório de vocês. Sim, era uma loucura. Era uma loucura. E a Joyce, que é uma super CEO, ela, na verdade, era o Paulo ainda, o irmão dela. Eles não economizavam. A gente via aquela verba, era uma coisa astronômica, porque você tinha que abastecer todas as óticas. Ainda não estava... cartelizado, como Diniz, Carol, cada família tinha uma ótica, era um negócio muito familiar, né? Dava um trabalho. E tinha também os boom na hora de entregar, né? Não, por causa disso. Era uma loucura, era uma loucura. Agora, as empenas sem desmerecer, mas as empenas que se fazia para o mercado óptico eram impecáveis, né? Impecáveis. Lindíssimas. O showroom de vocês era... Vocês, então, fizeram? Fizemos. Olha, então, parabéns. Não foi pela Fox, foi um outro operador que eu trabalhei, mas muitas vezes eu visitei lá e era muito lindo mesmo. O showroom de vocês era maravilhoso. Óculos vende assim, né? E vende, sim. É caro, né? Um óculos é 450, sim. 700, 800 reais, né? Exato, e era um cuidado para transportar as curadorias, em pena que é a curadoria, né, o que a gente chama, os displayzinhos, era bem, a gente tinha uma aula para poder transportar aquilo. E o que era muito bonito também, o display onde ficava o óculos na vitrine, exato. O que é feito de material... Era acrílico, né, tinha uma parte de acrílico, de PS. Não, e a gente queria muito levar um desse para casa, a ótica não dava, a GO não dava, para a gente guardar de recordação, né? Porque cara, a gente viu o material da Ana, escrito Ana Hickman, aquele material de acrílico lindíssimo, cara, o óculos vestia justinho, era muito bacana isso. É verdade, a gente saía de lá para fazer reunião e tentava comprar com desconto, era muito legal. Mulher, né, vai para os lugares e quer comprar. É isso aí. Me fala um pouquinho, Ale, dos desafios e histórias engraçadas, acho que uma coisa que talvez tenha deixado você, assim, com medo, ou alguma situação que tenha dado errado... Nesse meio, nessa história, assim, toda que você tem, né? Não, Adriana, isso são 25 anos de história, tem para todo gosto. Vai perguntando, eu vou falando. Tem triste, tem feliz, tem de sucesso, tem de derrota. Conta, então, uma história, assim, de derrota, uma coisa que tenha deixado, assim... Puta, eu tenho que mudar o rumo no último momento, porque isso vai dar M, né? Que é o que a gente fala. E depois a gente fala das engraçadas, das de sucesso. Nós tivemos um cliente que ele se programou para fazer toda uma primeira entrega para lançamento. Era o início da era digital e o material, quando veio uma tragédia. E foi a opção pelo mais baratinho, né? Que é o que a gente fala, o cara não entender, né?
que tem horas que você economizar dinheiro faz parte do negócio, você cuidar do dinheiro é sua obrigação, mas você, se tem uma coisa que numa empresa de renome ela custa 50 e tem alguém fazendo por 5, é melhor você entender que tem alguma coisa de muito errado. Ninguém pode entregar uma coisa a 10% do preço. Ou ele roubou essa mercadoria de algum lugar ou está errado. Mas nós não fomos ouvidos e realmente aí foi realmente uma coisa muito ruim, né? Mas culpa 100% é aquilo que a gente chama de economia porca, né? Ninguém queria que o cliente ficasse gastando. Nós sempre olhamos muito para o dinheiro dos clientes. Nós não deixávamos, até onde nós podíamos opinar, que o cliente gastasse sem necessidade, né? Ora, não há necessidade de se gastar nisso, mas esse cliente, na verdade, ele fez a mão inversa. Ele pegou uma coisa a 10% do preço, ele achou que ia entregar, não entregou nada e foi uma tragédia. É uma coisa que eu falo, Brasil, escutem isso, porque eu falo muito, eu perco alguns orçamentos, não muitos, tá? Vamos corrigir aí, alguns orçamentos, por conta disso. E daí, pô, o barato sai caro, eu sempre falo. Tem alguma coisa muito errada, ou a conta vai chegar depois. Então, Adriana, é isso que as pessoas não entendem. Eu acho que esse serviço que a Focus faz, essa prestação de full service que vocês fazem, ela precisa ser levada em conta, primeiro, pela anterioridade de vocês no mercado. É muito tempo de estrada. Se vocês estão falando que é para fazer assim, o cliente tem duas opções. Ou ele escuta vocês, ou ele vai naufragar. Né? Se fosse uma empresa nova, tudo bem, é questionável. Mas uma empresa com tantos anos de mercado, atendendo tantos grandes clientes, por certeza a Focus foi uma empresa que aprendeu no erro. Não é verdade? Ela aprendeu no caminho, que é a verdadeira escola da vida. Então, eu insisto muito nisso, né? Não sei se voltarei a trabalhar com marca hoje, não sei se voltarei a trabalhar com outra celebridade, mas pelo tempo meu de estrada, que foram 25 anos, toda vez que se quis economizar, deu errado. Ah, mas você está falando para gastar? Não, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que um orçamento ele não pode ser 10% do outro. Está errado. Sim. E a conta vai chegar de algum modo, vai... às vezes, muitas empresas, porque a gente tem muitos concorrentes, né? Vamos fechar, depois a gente vê. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não dá para falar vamos fechar, depois a gente vê, porque, né, ou a empresa vai tomar prejuízo e vai quebrar, ou o cliente vai acabar voltando, porque quando a gente aconselha o cliente, não é para ele gastar mais, mas é porque a gente tem experiência hoje a gente faz até treinamento de como o material precisa ser recebido, carta no ponto de venda. A gente faz esse contato com as empresas que estão na ponta para falar, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Outro operador logístico, outra empresa não vai ter esse cuidado. Perfeito. Ele vai querer saber de fechar e não vai estar nem aí, né? Mas, enfim, né? É bom que os clientes voltam quando acontece alguma coisa, eles voltam. Volta para casa. Volta para casa, ótimo, né? O bom filho a casa torna. É isso. Ale, me fala um pouquinho, qual que foi o maior desafio que você já essa questão de inteligência artificial, quando entrou esse digital, né, com os franqueados, como é que... Porque a gente sabe que cada franqueado quer postar de um jeito, quer receber de um jeito. Então vamos agora falar um pouco de franquias, né? Então, vamos pegar o case mais laser by Ana Hickman, que virou um sucesso, essa franquia, graças ao bom nome da Ana e a performance da franqueadora. Cada cliente fazia, então, mais laser by Ana Hickman, ponto Jundiaí, mais laser by Ana Hickman, ponto Piracicaba. O que aparecia em rede social era de arrepiar o cabelo. Cada um postava o que queria. E nós, a duras penas, tentávamos ensinar as pessoas que nós precisávamos ter uma unidade de postagem. Se a franquia ela não tem concorrência dentro da própria cidade, que isso é óbvio, então, que se tivesse uma unidade de postagem, então vai se promover o equipamento, que o equipamento é indolor, depila mais rápido, ele acomoda melhor o paciente, o cliente, né? Então que todos postassem da mesma maneira, que, né, se fosse no descritivo da postagem fosse feito de maneira adequada, né? Que se tivesse cuidado nas marcações. Isso deu muito trabalho. Nossa. Né? Eu estou, como disse a você, eu estou afastado dos negócios desde novembro, então eu não sei como está hoje, mas enquanto lá estive era uma guerra, Adriana.
É mesmo. Guerra. E o povo não obedecia. E o povo fica louco de bravo. Como você quer mandar na minha rede? Eu falei, não é que eu quero mandar na sua rede, querido. Eu só estou ensinando você a não fazer coisa ruim. Aí tinha a lenda olhar Baiana Hickman, que era de procedimento estético. Postava cada bunda descabida, Cara, você ficava doido, falava, criatura, você não pode fazer isso, você vai ser multado, você vai ter sua clínica fechada. Não é a postagem para agradar na Hickman. Nós temos que ter uma unidade de comunicação. Entendeu? Pô, postava a unha, por exemplo, né? Eu tinha serviço de manicure. Postava a unha da cliente, cara, uma mão totalmente torta, uma mão totalmente mal colocada, mal fotografada. Então, cara, tudo tem jeito. Gente, vocês se está hoje numa era que tudo se retoca, tudo se acerta. Um mínimo de cuidado tem que ter. É porque queima a própria, né? Não vende, Adriana, né? eu vendo uma época que ou a modelo ela tinha a pele perfeita, ou ela não trabalhava. Não tinha Photoshop. Pare para pensar. Nossa. Você consegue conceber? É que a gente não tem essa memória ainda. Mas eu tenho isso muito claro que eu vivi isso. Alguém fotografar e não ter um mousezinho para retocar? Ou era linda ou era linda. Ou era linda, era linda. Era só uma Ana Hickman da vida, uma Adriana Lima, uma Gisele Bündchen, uma Alessandra Ambrosio, óbvio, aí puxando mais para trás uma Cláudia Schiffer, uma Cindy Crawford, que as mulheres eram lindas mesmo. Ou era bonita ou era bonita, não tinha acordo. Nossa, não tinha Photoshop. Não tinha. Então era. E aquilo, ou corrige, ou se não faz muita fotografia e. Era no filme. Você punha aqui pra ver. Era no filme. E revelava, e se não ficasse bom, tinha que fazer de novo. Seja o que Deus quiser. Gente. Era bruto. Hoje, contando outro case, a gente também às vezes atrasa a campanha porque o artista demora para provar foto. Mesmo no digital, ele quer fazer tudo de novo. Deixa eu te ensinar uma coisa que é muito bom. Essa letargia de celebridade não cabe. Desculpa te falar isso, eu tenho bastante experiência. Isso é chatice, isso é frescura. E as celebridades que estiverem escutando podem ficar bravas comigo, eu não estou nem aí. Isso não custa nada. Você parar meia hora na frente do computador para provar o material. Gente, se o cliente pagou você, se o cliente te pagou em dia, se o cliente pagou antes da prestação de serviço, qual é a dificuldade de você atender bem o seu cliente? Porque o seu único objetivo na vida é que ele continue sendo seu cliente. Você não pode deixar o cliente com fobia de você, porque tem celebridade que ela provoca fobia no cliente. Ela cria tanto problema. Ih, Adriano, eu sei de cada história que você nem imagina. Isso depois pode contar pra gente. eu vou ser odiado por todos. Não, mas e aí demora, um mês pra provar. Quando a prova fala não gostei, tem que fazer tudo de novo. Claro. Já, tinha campanhas que tinha que lançar em junho, a gente foi entregar no final de agosto. Então, uma coisa, independente das minhas diferenças com a Ana Hickman, uma coisa eu digo pra você. O que essa moça é profissional, ela não atrasava nada. Vou te falar, foi profissional porque, como sempre digo, né, eu geria até uma época. Então, não sei como é que ela atua hoje. Mas o que a Ana Hickman, ela venceu na vida, dentre os atributos dela, como marca, como personalidade, era que ela entendia do que ela fazia. Olha só. Ela entendia de foto, ela entendia de luz, ela entendia disso, ela entendia daquilo. Então, ela era uma celebridade muito completa. Ela entregava muito. Pô, eu sei de histórias que a Gisele Bündchen sabia, pelo barulho da máquina, quantas fotos tinham feitas. Então, elas eram meninas muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. E o que a Ana Hickman queria? Entregar. Ela queria resolver o problema. Porque senão fica o cliente cobrando. Fica o cliente triste. O cliente gastou uma fortuna na celebridade. Ele tinha o Joãozinho por 10. Aí ele tem a outra celebridade por 1.000. Ele gastou uma fortuna, ele economizou dinheiro, ele está com medo de não ter retorno. Exato. Lembrando, não é porque a celebridade dá retorno, tá? Lembrando, não é toda celebridade que dá retorno, vírgula. Então, cautela também nessa afirmação. O que nós temos aí é uma situação que muitas vezes essa letargia desanimava demais o cliente e ela era uma frescura. Exato. E está cada vez pior, tá? Porque eles demoram demais. Deixa eu te falar uma coisa. A culpa é do agente, tá? Do agente Os agentes, a culpa da celebridade é do agente. Mas o que ele pode fazer se o artista não para? Ele pode... Não, para sim. Ninguém trabalha tanto assim. Mentira. Desculpa. A não ser que seja um ator e esteja com gravação de novela. Ah, tá.
entendeu? E ele não faz trabalho todos os dias. Não custa nada você parar com tudo que você tem de tecnologia hoje e você aprovar uma foto. Não existe isso. E outra, o trabalho ele é simultâneo, Adriana. Você reprovar um trabalho hoje é uma insensatez. Se você estava no dia da foto... Então. Porque é digital, não é que nem você Adriana, falou antes que... Adriana, nada justifica. Uma outra coisa que a Ana fazia muito, eu sempre vou conjugar no passado, acabava o trabalho, ela pedia para ver as fotos. Ou seja, para ela já Ela era tão danada que ela pedia para ver a foto. Aí, ó. Se ela não gostasse, ela falava, vamos refazer essa aqui. Por quê? Porque a refação custa. A refação custa no bolso do cliente, custa o fotógrafo, custa o maquiador, custa o catering, custa a locação, custa o transporte, custa tudo, Adriana, tudo é custo. Tudo é custo. As pessoas acham que é brincadeira fazer publicidade. Você refazer uma campanha é uma dor de cabeça que você não queira... Você sabe de cátedra isso, é muito difícil, é muito complicado. Exatamente. Você vê, ela já tinha... Sim. Imagina, vamos fazer na hora, não gostei, vamos fazer na hora. Não 2 meses depois. Ana Hickman já passou 14 horas de foto, imagina. E eu digo, hein? Verdade seja dita. Eu fazia o papel de chato. Ana, vamos embora. Não, eu vou olhar todas as fotos. Se não tiver foto, eu vou refazer. E ela ia lá e fazia. Na hora, você vê, gente, não depois de 2 meses, para atrasar a campanha, enfim, né? É complicado, mas você vê, já tem... São profissionais e profissionais. Óbvio, a gente não generaliza, né? Não. É um ou outro que faz isso, mas... E tem uma era nova desses influencers que é caótico. Isso é caótico. Isso é caótico. Isso é caótico. Isso é caótico. Essa gente que caiu de paraquedas, eu digo, porque a mim não muda nada eles gostarem de mim ou não. Eu digo, esses influencers são caóticos. Eles são antiprofissionais, eles não respeitam o horário, eles são cheios de frescura. Tem 10 agentes, tem 200 pessoas falando por ele, não tem uma pessoa de... Imagina. Exato. Porque é complicado, né? Gente do céu. Ô, Ale, me fala um pouquinho, e a logística disso? Eram vocês que cuidavam, vocês contratavam? Por exemplo, tinha, né, não sei quantas franquias na época. Uhum. Abriu uma, vocês faziam inauguração, vamos supor, em Recife. Como é que era enviado o material para essa... Isso era sempre uma dor de cabeça, tá? Porque sempre se optava pelo mais barato. E não conseguia entender. Muitas vezes nós viajamos com material de promoção. Você tá brincando? Minha amiga, quanto tempo? Quanto? Com PDV, com empena, com rolo, com aqueles tubos, né? Porque vinha no tubo, né? Exato, vinha no tubo, desenrolava aquilo em quarto de hotel para perder. Adriana, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Uma das coisas que mais me deixa triste foi que não houve, só vou entrar numa coisa particular agora, por parte da minha antiga sócia, memória do quanto se lutou junto. Puxa. Isso me machuca demais. Você sabe o que é você dormir com uma empena de 2 metros por 1,5 esticada para ela estar pronta para o dia seguinte ir para uma loja? Para poder ser bege. Porque vocês do início mesmo, vocês estavam... Eu não imagino, Adriana, eu não imagino. Porque a Ana sempre foi uma money maker. E nós ganhávamos sobre royalty. E nós precisávamos vender. E a mercadoria tinha que girar no ponto de venda. Lembre-se do seguinte, o cliente pedia lá 10 mil calçados num ano. 1.000 calçados num ano. Ele garantiu a visita da Ana Hickman. Só que se aquele calçado não gira no mercado, o que ele ia fazer com esse calçado? Devolver. E se ele devolve, devolução é desconto de royalty. Aí não tem dinheiro. Nossa, essa ficou para a história. Tem história esse tiozinho aqui, né? Eu não imagino vocês carregando material para entregar no ponto de venda, gente. Amiga, quanto? Uma loucura. Abrindo, conferindo se tá tudo certo. Quanto? E já chegou de pegar erro de vocês na hora de entregar? Putz, isso aqui não tá bom. Aí tem a parte que é um pouco cômica. Quando se começou os primeiros retoques com o Photoshop. Então todo mundo achava que sabia mexer no Photoshop. Minha amiga. Sai Ana Hickman de olho preto, com sobrancelha para cima. Você não sabe o estrago. É como ela foi muito linda, com uma pele muito perfeita, então você não tinha o que retocar o rosto da Ana Hickman. Mas às vezes você tinha que colocar o quê? O produto. Mas saía cada barbárie. O produto no céu. Aí o pau, desculpa o vocabulário, mas o pau comia com a turma do tratamento. Aí começaram a cobrar o tratamento por hora. Aí começaram a falar R$500 a hora do tratamento. Aí ficou todo mundo doido. E tinha um cara só que tratava na Paulista.
Não vou mencionar o nome dele, porque não acho... Não é. E era um pau para ficar com esse cara. Um dia eu me irritei e fui lá falar com ele. Falei, você precisa trabalhar para a Ana. Não, mas eu não posso fazer você vai trabalhar para a Ana. Eu não estou falando que você vai trabalhar agora. Quanto é que custa? Porque tinham 4 linhas da Ana que vendiam muito. O calçado, o óculos, nós tínhamos a parte da lingerie e nós tínhamos a primeira linha de moda praia. Então eu falei, eu te garanto isso de trabalho. Mas eu também não é que eu fui intimar ele. Assim, eu primeiro dei para ele. Falei, olha, fulano, eu vou te dar isso aqui. Você vai tratar 100 fotos por mês. Desculpa, sei lá, 100 fotos por semestre. A gente vai empacotar isso aqui. Eu não tenho condição de pagar você por hora. E eu consegui. Olha aí. Eu acho que eu vou fazer isso com o meu criativo que eu quero. Vou lá, vou pedir sua ajuda. Né? Vamos lá. Porque eu tenho um também que eu tô, olha, é o melhor do mercado e... porque assim, nós não temos plano B, né, Adriana? Ficar na mão desses caras, primeiro a gente tem que entender que esse cara é um artista. Um artista. Né? Vamos lá. Número 2, ele não é obrigado a gostar de você. Exato. Ele não é obrigado a trabalhar para você. Mas de uma vez que ele trabalha por dinheiro, então você chega com uma oferta e garanta. Porque também o mercado não é farto assim o ano inteiro, correto? Sim. Esse mercado é sazonal. Então foi isso que eu fiz na época, né? O país estava em franco desenvolvimento, foi o início do primeiro mandato do PT, então a economia estufada, o Lula enfiando dinheiro na economia, a economia andando, né? O primeiro ano de governo do Lula andou muito o país, né? Foi se injetado muito dinheiro, né? Na transição do Fernando Henrique para o Lula. E eu lembro muito, porque andava-se demais pelo país inteiro, né? Mas é Exato. isso. Não, mas que legal, que legal. De todas as licenças que vocês criaram, qual que estourou, assim, que foi a melhor? Olha. E qual que foi... Vocês tiveram alguma marca que faliu? Pode falar? Sim, lógico. Peraí, vamos contar primeiro as derrotas. Nós tivemos uma operação de e-commerce que foi caótica. Nós inventamos de fato. Calma, vou contar o triste primeiro, tá bom, pessoal? Vou contar o triste, depois eu conto o feliz. Né? A gente não imagina também. Minha amiga, foi queimado 30 milhões de reais em 2 operações. Ponto Luiz meio. Vamos lá. Operação de e-commerce. Pegamos o galpão, gastamos com mobiliário, para vender tudo da Ana Hickman. Tá bom. Vocês tiveram que contratar pessoas, tudo? Tudo. Tá bom. Fomos fazer no peito e na raça. Resumindo, em 2 anos queimamos 8 milhões de reais. E dinheiro vai, que é uma beleza, né? Para construir... Tinha dinheiro para queimar. Esse era o problema. Aí parou. Aí inventamos de fazer uma operação de moda. Para evitar o erro do e-commerce, chamamos o quê? Um consultor. Ano de 2016, um dos anos mais recessivos do país. Pegou esse consultor, ele induziu a gente a abrir loja própria. Adriana, foi uma dor de cabeça, um desgaste. No meio do caminho ainda a Ana sofreu aquele atentado em Belo Horizonte. Eu sei que foi um terror assim, Adriana, sabe? Foram experiências muito dolorosas, mas eu assumo, sem nenhuma ordem de vitimismo, que eu podia ter evitado. Mas é que você acreditou no consultor, talvez? Eu sei, Adriana, mas se um sócio bate o pé, o negócio não sai. E você tem que acreditar no seu feeling. Você tem a obrigação de escutar o seu sexto sentido. Então você estava sentindo que não ia virar? Não ia virar. Cara, a Ana quase foi assassinada no início da operação. Nossa. Você quer mais o quê? Deus me livre. Você vai acontecer o quê? Um terremoto? Cair na cabeça, uma montanha? No primeiro dia que nós fomos lançar a coleção em Belo Horizonte, a Ana quase foi assassinada num quarto. Meu irmão teve que entrar em luta corporal e tirou a vida da pessoa para não morrer. Nossa, então foi nesse lançamento dessa que aconteceu 2016, isso. maio de 2016. E aí vocês falaram, puxa... Coleção inverno. Foi lançar em BH, porque BH é um celeiro de moda. Fomos lá lançar em BH, tudo pronto, hotel, Ana Hickman, meu irmão. Foi lá que aconteceu tudo. A operação começou com uma tentativa de triplo assassinato. Será que não era fato de parar a operação? Não. Continuaram. Sabe quanto foi? 22 milhões. Com 8,30. Puta. Então essas são as histórias tristes. Sim, tá? sim. Coisa que eu não gosto nem de lembrar. Como é que eu não gosto nem de lembrar?
a gente pontua porque estava na cara que ia dar errado. Eu acho que uma coisa que o cliente tem que entender, principalmente a pessoa quando procura a Focus, se você me permite. Claro. Como o trabalho de vocês ele é muito específico, ele é muito minucioso, ele tem uma riqueza de detalhes muito grande, independente do volume das peças e da grandiosidade da situação. Se você não entende, fica quietinho. Escuta o fornecedor. Não enfia o nariz onde você não sabe. Ou não faça. Ou não faça. Escuta o feeling, porque você Escuta seu feeling. Então, quando a pessoa vem para a Focus, ela tem que entender que ela tem 2 caminhos. Ela tem a Focus e ela tem o concorrente. Na Focus, ela vai ter a garantia da excelência do serviço. Sim. No outro cliente, ela está indo para o risco. Por quê? Por conta da anterioridade da Focus. No caso de novos negócios, vale a mesma coisa. Você já fez esse negócio? Você já foi? Nós não fomos ao mercado pesquisar como estava a moda. Nós não fomos ao mercado. Esse consultor vendeu uma ideia para ele vender a consultoria dele. Foi um canalha. Um canalha. E eu tive que fechar as lojas na pandemia. 4 meses depois eu fiquei doente de câncer e quase morri. Meu Deus do céu. Foi tudo na mesma... Adriana, é assim. A minha eu acho que você teve até isso, Deus o livre, por conta da preocupação, tudo. Porque fica, Olha, né? Adriana, eu digo uma coisa. Da minha vida de 2016, o presente momento não, que eu estou dando uma grande virada na minha vida, até a falsa acusação de agressão, 2023, eu sei o seguinte, Adriana, eu conheci um lado da vida muito difícil. Eu conheci o quanto a vida pode jogar duro com você. Falando de coisas boas. A Ana tem incontáveis sucessos. Mas eu acho que a quem você forneceu é um grande sucesso, a General Optical, né? Porque você imagina, a gente foi para Milão, a gente viu em Pena da Ana, em Milão. Que legal. Naquelas óticas lindas. A gente foi a Paris, a gente viu em Pena da Ana, em Paris. Dá uma emoção, não dá? Por favor. Cara, o peito da gente ficou desse tamanho. Vocês devem ter chorado horrores. Aquela menina ficou muito feliz. Ficou muito feliz. Eu acho que a General Optical foi o grande case da Ana Hickman. Foi, a gente fazia uma distribuição muito organizada, assim, até porque eles tinham trocado de outro operador que também não estava entregando. Mas aí é a cabeça da Joyce, da CEO, que a gente chama daquela economia porca. Ela sempre foi muito, muito ousada, onde precisava ser usada, e muito mão firme quando precisava ser mão firme. Porque a publicidade, ela cabe à ousadia. Se você não ousar no material, se você chega e fala para a Focus, eu tenho X de verba, e você não deixar a Focus trazer para você o que tem de novidade no mercado, você vai entregar mais do mesmo. Ou eu estou contando alguma mentira? Não, é verdade. Tem que sair desse commodity, né, de armazenar e transportar. O que a gente vai dar além, né? O que vocês vão me oferecer além? E você economiza de outro lado. Exato. Hoje a gente fala muito de mostrar saving, material que está lá parado, sem uso, se está sendo usado adequadamente, porque é dinheiro. Você traz esse lado de publicidade, de milhões que você sabe que o cliente gasta, ele precisa que o material venda no ponto de venda. Sim. Não tem segredo. Você vai investir em publicidade, mas você tem que estar lá. Sim. Né? Eu lembro numa época que a Ana fez... Desculpa, acho que eu Imagina, de jeito nenhum. A Ana fez para Farmais. Cara, Farmais, qual foi a ideia? Lembro. Uma empena de 1,85 m. Ficou uma fortuna, mas gastou e rodou horrores. Foi um super sucesso. Aí repetiram essa empena na Wizard, naquele curso de inglês, repetiram essa empena eu vou lembrar. Tá. Pegaram o modelo da empena, era uma empena de 1,85 m, cartonada, e ela tinha que ficar em pé durinha, né? Ela tinha que ficar durinha. Então você imagina o suporte dela atrás, era caríssimo. Você imagina que você não gastava de encartado atrás de papel. E, cara, aquilo, quando a gente teve essa ideia, foi fantástico. Foi um super case. E vocês produziram para todas as lojas ou vocês saíam... Não, aí na verdade o cliente produziu, né? Óbvio, ela cedeu a imagem, mas o cliente, no caso, o cliente Farmais, ele foi lá e mandou produzir. Nós não tínhamos acesso a quem era, a contratação, a entrega, nada disso. É só a cada drogaria que você ia, era uma alegria que você viu uma Ana de 1,85 m. Né? É verdade. É verdade. Acho que provavelmente o material deve ter sido de polionda, né? Sim. Que eles fazem bastante isso Não, hoje. papelão.
Duro, tá. Adriana, duro, mas Deve ele ser era triplex. super filho, ele era robusto. Muita gente roubava, né? Era demais, passava na loja, corria e saía roubando, né? Não acredito. Aí os clientes começaram, tiraram da porta da loja e puseram pra dentro. Nossa, mas não, muito legal, muito legal. Você comentou de ousadia. Quando a gente é empresário, a gente também tem um pouco de medo, né? Dessa ousadia. Como é que você enxerga hoje isso? Como que você define essa ousadia na hora de empreender? Quem buscar, como buscar? Porque você trouxe um case hoje que acreditou num consultor. Provavelmente você deve ter buscado esse consultor com indicação e tudo mais e teve essa tragédia, né? Eu acho que hoje as pessoas elas têm um nível de informação muito grande. Óbvio, não é só erra quem quer, não é questão disso, mas eu acho que com o nível de informação que se tem hoje, não cabe cometer erros crassos, entendeu? Você pode cometer um erro no detalhe, numa etapa do processo, mas com a quantidade de informação que se tem hoje à disposição, é injustificável você cometer um grave erro. Injustificável. Você tem que entender o mercado. Você tem que entender que o mercado ele tem variantes, desde... vamos pegar o óculos, então. Eu, em 2000 no ano que meu filho nasceu, 2014, o doutor Enio Murad fez uma diligência para Pedro Juan Cabaleiro, Cidade do Leste. 400 mil óculos Ana Hickman falsificados. Meu Deus. A gente estava vendo que estava tendo um problema. O óculos Ana Hickman, vou dar um exemplo, custava 400, esse do camelô era 40. E olha que era caro no camelô, hein? Então. Era caro. Só que começou a dar um monte de defeito e a pessoa que comprou no camelô ia na ótica trocar. Adriana de Deus. Meu Deus! Tá vendo? Quando a gente começou a perceber que o óculos era falsificado... E a pessoa não sabia que ela tinha comprado no camelô? Mas aí é a má fé, né? Aí é o espírito de algumas pessoas. Aí não dá pra gente julgar, né? Mas, enfim, tem essa história também. A gente estava falando de novo dessa questão de material de comunicação, né? Quando a gente passou pela pandemia, todas as empresas, algumas quebraram, né? A Foxconn não quebrou porque a gente fazia toda a operação de atacadão e mercado não parava, né? Então a gente adesivava, fizemos saque muito tempo. E foi uma tendência a todo mundo entrar nesse mercado digital, de fazer propaganda e vender, e muitas empresas deram um boom com isso. Só que com isso fala-se que não vai existir logo mais empresas e produtos no ponto de venda para se vender. Você acredita nisso? Um absurdo isso. Imagina, uma bobagem sem tamanho. Não sai, né? Não existe, gente. Da onde? Então, essas Nikes Mega Store, as Adidas Mega Store, as Zaras da vida, vai fazer o quê? Isso vai virar o quê? Pó. Mentira, gente. Falaram-se do boom que, olha, não vai mais existir, preparem-se, as empresas estão se preparando para isso, para sair da loja física e vender só pela internet. Eu acho que a venda pela internet pode crescer, mas descartar a loja física eu acho uma Não, insensatez. né? Material de comunicação. Eu acho uma insensatez. O prazer de comprar vai ficar onde? De ir numa loja, de ter experiência. E outra, você não vai experimentar? Hoje o problema de devolução é caótico com os e-commerces. Sim. Né? É caótico. O prejuízo é enorme. Muitas vezes o cliente usa a roupa uma vez e devolve. Há 1000 situações aí para se colocar aqui em pauta. Eu não acredito. Eu também acredito que não. Eu acho um exagero isso. Eu acho que eu sou da experiência também. A minha modesta opinião, eu acho um exagero. Ale, outra coisa. Como empreendedor, hoje, né, você como empresário, como que você acha que é empreender no Brasil hoje? Como que você acha que vale a pena para superar? Deve ser ousado? Quem ele deve procurar na hora de pensar em abrir uma empresa? Porque hoje em dia todo mundo tem medo, né? O momento nosso econômico é muito delicado. Eu acho que qualquer ordem de cautela é pouco. Eu acho que a pessoa, antes dela iniciar um novo negócio, ela tem que entender se ela tem alguma sinergia com o negócio. Ou você tem sinergia, ou ele já fez parte da sua história, ou você vislumbrou isso por muito tempo, ou você almejou, desejou, então isso é um desejo. Então, você também não misturar desejos particulares
com situações reais, né? Não é porque você quer que você vai conseguir. Uma coisa é você lutar para conseguir, mas eu quero, eu vou conseguir. Eu não sei se é bem assim, né? Eu quero fazer uma operação de moda, eu quero fazer uma operação disso. Não é assim. Então, cabe cautela e cabe você pesquisar e procurar se aliar às pessoas que saibam o que estão fazendo, né? Muitas vezes você fazer um voo solo pode ser um tiro no pé. Você ser 100% dono de um negócio, muitas vezes é mais fácil você ter 50% de um negócio, mas você ter um negócio saudável, né? Você ter aí uma boa convivência societária para que você tenha um negócio saudável. E você cuida de uma coisa, o teu sócio que entende e trouxe a experiência junto com ele, cuida de outra. Agora, você não entender nada do negócio, ter um caminhão de dinheiro e ir para cima, a chance de você quebrar a cabeça é iminente. Exato. Você teria outro sócio hoje? Você abriria uma empresa? Eu acho assim, Adriana, eu vivo um momento muito delicado, né? Eu carrego um trauma societário. As coisas não precisavam ter acabado como elas estão acabando. Então, e os meus sócios, por exemplo, das franquias, ninguém fez uma ligação para mim para saber se eu precisava de alguma coisa. Todos ficaram para o lado da Ana Hickman. Está tudo certo. Então, a minha visão de sócio ela é caótica. Eu não sou a pessoa mais indicada. Eu só sei o seguinte, se você vai procurar um sócio, certifique-se que os seus direitos são iguais aos do seu sócio. Investiga a vida dele. Vai saber quem ele foi, como ele agiu, se ele já foi sócio de outras pessoas. Ah, mas eu estou sendo invasivo. Ou você é invasivo ou você vai quebrar a cara. Você não tem plano B. Você precisa proteger o seu patrimônio. É verdade. É sobre isso que nós estamos tratando. Ah, né? Sim, sim. E o lado de cá, né? Se você recebesse uma proposta hoje para trabalhar numa empresa, porque você sempre foi empresário, né? Vocês começaram juntos, muito novos, e tem toda uma trajetória, então você só conhece o lado de cá. Uhum. Você voltaria se recebesse uma proposta? Mariana, não, porque eu tenho uma missão de vida. Eu hoje sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Daqui a alguns meses eu vou poder falar da minha candidatura. Eu tenho um propósito que é Alexandre Corrêa pelo direito dos homens. Eu, na minha dor, tomei conhecimento de uma coisa caótica que envolve o país, dessa agenda feminista. Não vamos ficar entrando no mérito que nem é a pauta, mas eu tenho um propósito hoje, né? E eu vou defender esse propósito. Na esteira disso, eu preciso ter o meu divórcio assinado, me defender da acusação da Maria da Penha, eu preciso ter a partilha dos bens, pagar os meus credores, então eu tenho muito a ser feito. Então, fosse o convite, que houvesse aí qualquer ordem de convite, eu, no momento, estou focado nisso, na situação para vereador mesmo. Entendi, perfeito. E as suas inspirações hoje, Ale? Como que você tem ideias criativas para o que você está fazendo? Como é que está o seu... Eu há algum tempo, nesses 7 meses de guerra que eu vivo, muito tempo dentro de casa, né? Então a gente pesquisa demais. O que eu percebo é que há, por parte dessa safra de influenciadores, uma maneira muito descompromissada de vender o produto. Eu acho que esse excesso do orgânico ele vai entrar em falência já já. Porque, na verdade, você vender esse copo, se você não vender esse copo com alguma ordem de dado coerente sobre esse copo, você não vai conseguir vender esse copo direito. Sim. Essa história do vender orgânico, não sei até que ponto isso vai funcionar. E tenho visto muitas pessoas terem sucesso nisso. Não acredito. Então, eu vejo que há um mais do mesmo, eu acho que é um mesmismo na maneira de se comunicar. Os bancos inovam muito na maneira de se comunicar. Sim, os bancos estão sempre inovando, né? Mas do resto do mercado, algum outro cliente de moda, mas no resto não se inova muito, Adriana, não se arrisca. Bom, falamos de negócios, muito, entendi, né? Bastante, foram vários cases aí. Mas, o seu case de entrega, para mim, foi o melhor. Eu não imagino um casal maravilhoso que parava o Brasil e falava, olha, eu vim fazer uma entrega, né? Mas incrível, eu gostei demais, foi um bate-papo muito legal. Obrigado. Agora vamos falar um pouquinho de você, Ale. Lógico. Como é que tá a sua vida pessoal hoje, como pai? Como é que tá essa questão aí de você
tá revertendo, né, todas as questões. São módulos, né, para a gente não se estender muito. São 3 acusações. Uma acusação uma falsa acusação de agressão, né, onde a Ana Hickman afirma ter sido agredida, sendo que ela não foi, então eu tenho que me defender dessa acusação de agressão na Maria da Penha, dia 12 de setembro, a primeira audiência. E eu tenho muita convicção que eu serei absolvido por uma série de fatores que me inocentam, inclusive as pessoas que estavam no dia dizem que não houve, nunca houve agressão, que são a Maria e a Valéria, babá e cozinheira e copeira, né? Tem a denúncia de agressão. Nós temos o caso do divórcio, que o divórcio ele foi decretado pelo magistrado, só que não foi dado a data do divórcio. Nós temos o que é a partilha de bens, ok? Então, que ainda não se chegou à partilha de bens. Por quê? Eu estou há 218 dias sem ver a cor de dinheiro. Por quê? Quando a Ana Hickman ela fez a falsa denúncia de agressão, eu tive que sair de casa para não ser preso. Muito bem. Aí, no dia 16 de isso foi no dia 11, no dia 16 de novembro, a Ana Hickman e a irmã da Ana Fernanda e mais um advogado da empresa falaram o seguinte: olha, assina a sua saída da administração das empresas, que a Ana Hickman vai ficar mais... Falando, mas que uma coisa tem a ver com outra. Eu estou sendo acusado de agressão. Não, mas sai da administração das empresas, vai ficar... E eu, acuado, sendo... Você imagina, Adriana, eu fui espatifado por um país inteiro, né? Se alguém pode falar de cancelamento, eu posso falar de linchamento digital. Muito bem, eu fui lá e assinei na boa-fé. 6 dias depois, ela entrou com uma medida protetiva. Com a medida protetiva, eu não posso chegar na empresa, então eu não tenho acesso a recursos. Eu não tenho acesso à conta bancária, eu não tenho nada. Mesmo você sendo sócio? Esquece. Por quê? Porque eu saí assinou da administração das empresas. Então, a minha situação, ela é caótica, tá? Só que os meus advogados estão tendo vitórias, né? A Ana Hickman tentou me prender mais 2 vezes por motivos falsos, um simulacro de quebra de medida protetiva e uma falsa denúncia de posse de arma de fogo. Tudo mentira. E nós aguardamos a justiça tomar. Aí tem aquelas acusações de crime financeiro que tramitam no DEIC. Passaram-se 7 meses e não se prova nada. Então, eu estou muito otimista, Adriana, com o quê? Com a assinatura do meu divórcio, a decretação dele, de ser absolvido da Maria da Penha e de ser absolvido das acusações do DEIC. Então, eu tenho que acreditar nisso. Sim, né? sim. Ser linchado é uma coisa muito específica. Você continua, está muito forte isso ainda, ou não? Não, porque uma série de coisas de verdade sobre a Ana Hickman apareceram. E todo mundo descobriu que as coisas não são bem assim, né? Eu fui vítima clara de uma premeditação, né? Houve toda uma premeditação me envolvendo, e o que nós damos fato à causa é esse amor que a Ana Hickman teve com o Eduardo. Então nós entendemos, né, que esse grande amor da Ana Hickman, que podia ter sido comunicado verbalmente, a gente ter se acertado entre 4 paredes, virou o maior escândalo da história das celebridades do Brasil. Fazem 7 meses que se fala desse caso. A Ana fez essa opção, espatifou a vida pessoal da gente, mas eu tenho muita gente do meu lado hoje já há alguns meses, né? Eu criei uma rede social, Alexandre Belo Corrêa, né? Eu estou aí com 127 mil seguidores, comecei do zero, estou com engajamento altíssimo. Por quê? Porque eu trago a verdade dos fatos. Então, muita gente que me julgou antes está hoje ao meu favor. E o que me ajudou muito? Ir a podcasts e contar a história. Então, isso foi uma coisa muito positiva para mim. Mas é uma luta incansável, Adriana. Sim, eu luto imagino. Dia e noite. Com muita competência da minha advogada, a doutora Diva, eu consegui ver meu filho. Então, esse final de semana que passou, eu estive com ele. Meu filho é um encanto, é um ser iluminado. E é isso. Um presente, né? Um presente de Deus. E me fala uma coisa, você você vai entrar, né, na parte política e tudo mais, mas eu vejo que também provavelmente algumas marcas vão te chamar para fazer essa parte. Como é que tá esse movimento influencer digital? Então, era só o que me faltava na vida, né? Você vai virar um... Então, eu comecei com a Body Dry Nutrition, que é uma empresa de suplemento alimentar. Estou no primeiro ranking de vendas, estou indo super bem. Olha, arrasou. Acho que briga, porque a gente, quando passa da meia idade, a gente perde a vergonha de assumir que as coisas não vão bem.
Você não está tão bem, você não está mais tão bonito, você não está mais tão... Então, a suplementação, ela corrobora muito para o seu bem-estar. Então, eu vou muito nessa linha. E tem feito sucesso, tem dado muito certo. Então... Eu estou muito feliz. É o Wesley e a Leca. São pessoas incríveis. Estou também com uma construtora. Então, devagar... Você está fazendo limpeza, a gente está lá na estética. A gente está lá fazendo... A gente descobriu que a gente sabia fazer uma coisa que a gente ficou 25 anos atrás da câmera, né? Sim. Não que eu sei fazer alguma coisa, por favor. Que a gente tem alguma ordem de pequena aptidão para fazer alguma coisa. E como é que você pensa? Você pensa em continuar com ele? Porque depois, se você se candidatando, obviamente não dá mais, né? Mas... Não, isso eu estou fazendo agora porque eu preciso sobreviver, né, Adriana? Eu não tenho acesso a recurso, eu preciso sobreviver. As públicas são feitas pela minha sobrevivência e outra, custas judiciais. Eu tenho ações contra a Band, contra a Record, contra o SBT, as custas são altíssimas, porque são ações onde meu moral foi ofendido, minha reputação foi ofendida, eu fui alvidado, eu fui massacrado por essas pessoas. Sim. Então eu preciso ir atrás do meu direito. São ações de retorno alto, só que você precisa lá, 12 mil uma custa, 15 mil, 4.500, eu tenho condomínio, eu tenho conta de luz, eu tenho remédio. É tudo muito alto. Eu tenho que me manter. Né? Então eu faço as públicas que, graças a Deus, estão aparecendo para o meu mantenimento, mas antes de mais nada e acima de tudo, as custas judiciais. Sim, sim. Que a justiça, Adriana, acredite você, ela não consegue entender que eu não tenho como pagar uma custa, sendo que eu não tenho acesso a dinheiro, mas a justiça é cega. Caramba, né? É muito complicado, né? Complicado, quando a gente fala de justiça. Muito complicado. Demora muito, né? Muito. Eu imagino. Mas, Ale, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada por ter tirado o seu tempo aí para contar a sua história. Eu acho que foi muito válido, coisa que o público precisa saber, porque você vê uma pessoa lindíssima, né? Como Ana Hickman. Você sempre era um casal, né? Lindo, que estava ali, sempre juntos, né? A gente via, era o nome do amor aquilo, vocês dois, né? Então eu assistia, sempre era fã dos canais, tudo, e imaginar que vocês no início de tudo, né, iam entregar material, estavam junto acompanhando vendas, precisavam disso. Ninguém imagina que você vê um artista maravilhoso numa foto, você não imagina que ele também passa perrengue, né? Então ouvir o lado empresário, porque a gente sempre ouve a pessoa do trade, a pessoa que está na empresa, mas o lado empresário falando, pô, é difícil, porque a gente precisava de royalty, a gente precisava de construir um bom material, precisava aprovar foto e tinha todo um comprometimento para fazer, é outra história, né? É uma história muito linda que só não acabou de maneira trágica, mas acabou de maneira caótica, né? Eu perdi a família, eu só não perdi a dignidade e a vontade de lutar, Adriana. Mas eu digo a você o seguinte, o que eu estou enfrentando, sem nenhum vitimismo, não é para qualquer um. Sim. Lembrando que o outro lado é alguém poderoso, de posse de recurso financeiro. Então, a minha luta, ela é uma luta pela sobrevivência e pela dignidade. Sim. Eu preciso ficar vivo, eu preciso me eleger, eu preciso criar o meu filho e eu preciso recuperar todo esse tempo perdido, porque do jeito que eu fui cuspido da empresa depois de 25 anos de serviços prestados, não foi justo, mas não é a matéria, não é a pauta aqui hoje. Né? Eu quero agradecer sua delicadeza comigo, sua gentileza, obrigado pelo convite e parabéns pela empresa. Imagina, conta com a gente aí. Obrigado. Tá bom? O Alezinho vai ser seu grande amigo, vai sendo orgulho demais. É isso. E faz parte, acho que tudo vai passar. A gente não entende porque as coisas acontecem com a gente, né? Infelizmente. Há um propósito. Há um propósito, uma lição de tudo isso. E quem sabe futuramente, né? Vocês ainda não sentem, enfim, né? Não, essa pode ser descartada. Mas... Essa não vai. O importante é a gente conseguir conviver sem brigar. Tá? Exatamente, é isso demais, aí. Tá bom. Bom, galera, é o seguinte, quem estiver assistindo, recomende, curta, comente e se inscreva. Se você não se inscrever, você não vai ter acesso à informação, tá bom? A Focus aqui tem muito a oferecer para você. De repente, tua dúvida está aqui dentro desse podcast, está em capítulos passados. Então vai lá, se inscreve, assiste, curta e comente, tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Estamos encerrando por aqui hoje mais uma entrevista. Compartilhem, curtam o canal, façam comentários de quem mais vocês queiram ver, o que vocês acharam, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.